Olá, boa tarde a todos. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Thalita Margonari Lazuri, filha da Neide Margonari, que é a sintonizadora dos Florais de Saint-Germain. Esse é o Valdemar. Se apresente. Eu sou formado em odontologia, mas dei aula 27 anos na faculdade de odontologia, de fisiologia. Fisiologia, para quem não sabe, é o funcionamento do corpo geral, né? A mesma matéria que é comum em várias áreas da saúde, ou seja, funcionamento geral do organismo em equilíbrio, não na doença. Isso. Então, a gente tem feito vários webinars para complementar essa informação para o terapeuta, né? Então, o que a fisiologia, o que a fisiologia bioenergética, que é também especial, assim, onde o Valdemar acabou se aprofundando, pode agregar de informação para nós, que somos terapeutas complementares, integrativos, para compreender esse contexto todo, para a gente ter uma mesma linguagem, né, para quando nós estivermos trabalhando em equipes multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, né? Então é isso, gente. Vamos. Sim, mas saindo da fisiologia, vamos dizer assim, científica apenas, né? Associando a parte energética, porque a visão dessa área é exatamente de enxergar o ser multidimensional que é o homem, né? Então, as energias e o corpo físico também. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o sono e o sonho, mas não é com relação ao sonho, não é explicar o que é cada sonho, não. É a fisiologia do sonho, né? Quando começa, tá? Agora mesmo. Olha que legal a foto do cachorrinho. do cachorrinho. Então, o que seria, né, o dormir, o sono? Ele está sob a atuação de um relógio de 24 horas. Quem assistiu o webinar da Pineal ouviu bastante, né, sobre esse relógio. E o ponteiro desse relógio, ele seria moldado geneticamente. O que quer dizer isso? Não são todas as pessoas que precisam de 7 a 8 horas para dormir. Algumas, de maneira saudável e fisiológica, podem necessitar apenas 5 horas de sono, já o suficiente para se sentir descansado. É claro que para esse relógio, né, funcionar, ele tem que estar também isento de alguns fatores, ou, melhor explicando, alguns fatores podem alterar esse relógio. Seriam a iluminação, ruídos, hábitos, o colchão antigo, a vida social, aí alguns desequilíbrios energéticos, né? Por exemplo, perdas de relacionamento, dramas, tudo isso pode influenciar o funcionamento, vamos dizer assim, desse relógio, fazendo uma analogia do sono como um relógio, né? Este relógio de 24 horas, ele está sob a atuação, a coordenação da pineal. Não é que a pineal dá o horário, ela coordena esse horário, né? A gente viu isso na aula de pineal. Esse ciclo de 24 horas se chama ciclo circadiano, onde determinados hormônios são liberados em horários corretos ou períodos corretos entre dia e noite. Tá? Quem dá essa sincronicidade, quem dita ela não dita o ritmo, ela modula esse ritmo é a glândula pineal, recebendo essas informações através do chakra coronário, né? Muitas vezes vinda da nossa alma, essa informação através do chakra coronário. E o dormir, a gente passa 1/3 da vida dormindo, ou seja, uma pessoa que viver 90 anos passou 30 anos dormindo. Então, assim, eu creio que daí já dá para perceber, é um período muito grande, existe uma necessidade, uma razão para que se durma, tanto uma razão física quanto energética. É isso que a gente vai ver hoje, né? Só de curiosidade, na Idade Média era comum dormir 4 horas, aí acordava por um período, dormia mais 4 horas. Isso é o melhor? Talvez para a época fosse, né? Em que não tinha a iluminação que a gente tem hoje, tudo. As noites lá na Europa longas, principalmente no inverno. Então, pode até ser que fosse bom. Mas o melhor para se dormir é um período inteiro.
Aí a gente pode perguntar, e fazer aquele xixizinho, né, de vontade à noite, mais agora no frio, você acordar? Não tem problema nenhum, desde que volte e adormeça com facilidade. Então, o melhor seria um período inteiro. Ficar sem dormir é problemático, nós vamos ver os problemas que ele podem causar, ou a origem também que causa essa falta do dormir. Mas só de curiosidade, a pessoa que ficou mais tempo sem dormir foi um voluntário de uma pesquisa na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em 1965, ele ficou 11 dias direto sem dormir. Claro que teve alucinações, tudo isso foi o recorde até hoje registrado, né? E quando ele dormiu 14 horas direto, acordou sem nenhuma sequela, como se não tivesse acontecido nada demais. Vamos pro... Eu vou até comentar que quando eu trabalhava como terapeuta voluntária na Unifesp com os transplantados renais, veio para mim um transplantado de coração, ele estava com 45 dias de insônia. Ele já tinha passado no Instituto do Sono, ele não sabia mais o que fazer, mas essa insônia veio depois do transplante de coração, né? Então foi um dos casos de sucesso e ele foi o principal, assim, colaborador da nossa criação da fórmula do bom sono, né? Então a gente vai falar depois dessa fórmula, mas imagina, ele entrou, parecia um zumbi, assim, magro, realmente muito... extremamente problemático, muito, a privação de sono. Mas a gente conseguiu ajudar ele. A gente fazia competições já fizemos de 3 dias e 2 noites. A gente não para dormir. Então, a primeira noite, até que eu consigo fácil. A Thalita já não consegue muito. Na segunda, para ler o mapa, eu não sei se ele está de ponta cabeça, de frente, você já perde totalmente a cognição. Bom, nesse próximo slide, por que devemos dormir? Então, vamos ver a razão física e a razão energética dessa necessidade do sono. O primeiro, assim, economizar energia. Enquanto estamos dormindo, não estamos gastando tanta substrato energético como carboidratos, gorduras, né? Estamos poupando. Pessoas que dormem mal, é provado que comem 250 calorias a mais por dia. Então, olha, quem quiser já tentar emagrecer um pouquinho, já pode começar dormindo bem. Essa seria uma razão com relação à economia de energia, a razão física. Uma razão energética, para quem assistiu o meu curso de Fisiologia Bioenergética, né, eu comento bastante, aqui obviamente não dá tempo para explicar mais detalhadamente, mas quando nós captamos, através do nosso sistema sensorial, o que está no meio ambiente, a gente capta, vamos dizer assim, códigos, né? Quando você enxerga uma maçã, você não está vendo a maçã, você está vendo uma luz, que vai ter que chegar até o seu corpo mental inferior e você formar um pensamento, uma imagem da maçã. Então tem que chegar numa outra dimensão, no nosso corpo energético, no nosso corpo mental superior. Porque pensar não é algo só físico, né? E para passar esse código, essas informações deste plano denso para planos mais sutis, a gente utiliza uma substância chamada substância tigroide, que está no neurônio, né, especificamente no corpúsculo de Nísel, que serve para isso. É como se fosse uma bateria lá para quando for mandar essas informações, a gente vai utilizando essa energia. E à noite, a gente restabelece essa bateria, recarregaria essa bateria para poder mandar os sinais densos que captamos aqui para serem analisados no nosso corpo mental que está em um outro plano, né? Mais sutil. O 2, ou a segunda razão para que dormimos, é fazer a manutenção do corpo. Vejam aqui, está no slide, né? Na Universidade de Rochester, em Nova York, o sono ele descarta as células mortas todos os dias, todo momento praticamente, sendo que a gente tem 10 trilhões de células, tem células morrendo. E a gente tem que limpar isso. É durante o sono que isso é feito com mais eficiência. Também existe uma substância chamada proteína beta-amiloide, que ela tem uma função para os neurônios positiva, obviamente, só que ela não pode se acumular, porque senão ela tem um efeito negativo. E durante o sono a gente retira
o excesso dessa proteína beta-amiloide. Só para ter uma noção, quando ela não for removida, e ela vai acumulando nas placas, em forma de placas, entre as sinapses, existe uma tendência maior ao Alzheimer. Não é o único fator, mas é um fator para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, outra coisa, as pessoas que gostam, né, de treinar, fazer exercício. O que é um treinamento? Treinamento para o nosso corpo físico é você agredir, você colocar o corpo sob estresse, aí fibras musculares se rompem, deve se formar novos vasos capilares, tem todo um estresse que foi colocado, né, que ele tem que cicatrizar melhor do que ele era antes. Então, o treinamento, ele não é só fazer o exercício. A gente tem que compreender que o treinamento é fazer o exercício, ou seja, agredir, né, o organismo, e descansar, ter um sono restaurador, para que tudo isso que foi danificado nas células volte de uma maneira melhor do que era um dia antes. E aí você consegue aumentar a carga. Então, treinar é isso. Imagine se você treina, não dorme, você vai acumulando estresse, chega um momento que você não melhora mais, muito pelo contrário, você vai piorando, chama-se overtraining, e vai ter que parar. Então, treinar, ou quem quiser melhorar, né, o desempenho físico, é fazer o exercício e descansar, especialmente dormir. E no terceiro, consolidar memória. Isso é muito importante. Eu brinco, até quem já fez, porque tem bastante gente aí, eu vi que já fez o curso de fisiologia, sempre no final eu falo, é uma brincadeira, mas aquele fundo de verdade. Eu falo, olha, vão para casa, durmam bem, porque são muitas informações, né, que tem no curso, são muitos nomes, muitos processos, e para poder memorizar, tem que se dormir bem. A memória, ela é consolidada durante o sono, por uma estrutura, né, do nosso sistema nervoso central, que se chama hipocampo. Como que acontece isso? Ela tem que limpar aquilo que foi guardado e não tem tanta relevância e enfatizar, guardar aquilo que tem relevância. Como que acontece isso no cérebro? Vamos fazer uma situação assim, a gente vai na praia e desde que era bebê, por isso eu coloquei a figura aí do bebê, a gente aprendeu o que era o azul, então você vê o azul do mar, do céu, você aprendeu que era calor, vamos imaginar que nessa praia esteja um dia muito quente, está bem quente a areia, uma música que você já conhecia, estava tocando lá, todos os sinais dos nossos sistemas sensorial, vários assim, um cheiro de mar, isso a gente aprendeu bem pequeno, né? Na infância. Então existe já memorizado isso, porque ele já foi utilizado várias vezes, azul, 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 quantas vezes que a gente já não viu o azul. Então ele ficou já memorizado. Existe um caminho, já chama-se circuito neural, um caminho que passa de um neurônio para outro, sempre que você tem o estímulo, que você recebeu aquele código que eu falei, que não é o pensamento, em azul você vai fazer aquele caminho. Tá? Então a nossa mente seria uma mata em que você abre trilhas. Essas trilhas são neurônios se ligando a neurônios, são caminhos dentro dessa mata. Tá? Aí vamos supor que você conhece alguém nessa praia, o exemplo que eu estou dando, que tinha todas essas características que você sentiu ao chegar na praia, do teu sistema sensorial. E essa pessoa, ocorreu uma emoção junto com quando você conheceu essa pessoa. Pode ser positiva ou negativa, ela pode ser muito agradável ou muito desagradável, mas aquilo te impactou. Aí o que o organismo faz? Ele coloca junto desses caminhos, esse novo caminho. Ele abre um caminho novo no meio desses várias trilhas que tinham. E é como se ficasse um conhecimento irmão. Para quê? Para isso dar peso nesse circuito. E à noite, o que nós comemos, aquilo que a gente vestiu, sabe, o que viu na rua, que não tem relevância, queria só ocupar espaço, a gente elimina. E esse a gente guarda. Mas por que guarda? Porque está relacionado com vários características sensoriais, que nem eu falei, o calor da areia, o azul do mar. Então, sempre que a gente lembrar de cada uma dessas situações, a gente pode lembrar da pessoa. Por isso que às vezes você ouve uma música, já logo vem uma pessoa, positiva ou negativamente, né? Junto com aquela emoção, puxa aquela emoção, porque eles foram guardados juntos. Quem faz isso é o hipocampo. Tá?
à noite, liberando o GABA, que é ácido gama-aminobutírico. Ele é um supressor, né, do sistema nervoso, e ele é liberado à noite exatamente para fazer essa... Quer dizer, ele é liberado em várias situações do nosso organismo, mas durante a noite pelo hipocampo para fazer essa transformação em memória de longo prazo. Então, vejam uma função muito, muito importante, que é consolidar a memória. Agora, fazer a manutenção do ponto de vista bioenergético, colocando energias nisso, fazer a manutenção do corpo. A gente já viu bioenergético no economizar energia, né, com a substância tigroide. Fazer a manutenção, a gente realmente tem que parar para que o nosso corpo etérico se equilibre à noite. E aquilo que foi guardado, porque todas as memórias, elas são pensamentos, são o quê? Frequências eletromagnéticas. Emoções são frequências eletromagnéticas e elas ficam gravadas no nosso gravador, né, na memória, que é o nosso corpo etérico. Para quem não está aqui pela primeira vez, é uma cópia do nosso corpo físico em uma outra dimensão, que vitaliza esse corpo físico. Então, tudo que é de memória, ele fica gravado lá. Então, veja a importância dos pensamentos negativos, as emoções negativas que a gente passa durante o dia, ficam gravadas. Se for de maneira leve, ela vai ser eliminada. Agora, aquelas que têm um impacto, que foram muito fortes, elas ficam a longo prazo, né? Como a gente viu agora há pouco. Então, o dormir serve para a gente ficar limpando também essas frequências do nosso corpo etérico. E o consolidar a memória é exatamente isso. O que vai ficar nessa frequência, nesse corpo gravado, e o que não vai ficar. Então, o sono é muito importante. Próximo slide, agora a visão do sono mais psicoespiritual, vamos dizer assim. O que seria o dormir, né? Ele é um fenômeno de emancipação da alma, aonde nos ligamos com a verdadeira realidade, que muitas vezes ela é impossível de adquirir quando em vigília. Às vezes nós estamos num país, num local, numa família, num grupo, e que não teria como adquirir um determinado conhecimento. A gente viaja, a gente pode adquirir isso de outra maneira, como quando estamos dormindo, e a nossa parte anímica, né, ou seja, a nossa alma pode se desdobrar e adquirir esse conhecimento. E quando falo realidade, nesse plano, é realidade. O que nós estamos vendo aqui, que vocês estão ouvindo, vendo, é uma percepção de sinais. Cada um tem a sua realidade. Pode ser a realidade ou não. Tá? Agora, no nível anímico... Vai deixar todo mundo louco. Não, mas mais para frente eu vou falar mais, vai ficar mais interessante ainda essa parte de realidade. Já é real. Não estou querendo dizer que o sonho seja sempre real quando a gente relata, mas ele é sempre real para a nossa alma. Já vamos explicar melhor em alguns slides mais para frente. E hoje em dia, né, vamos pensar assim, volta, do ponto de vista assim espiritual, a importância do sono. Se a gente consegue adquirir conhecimentos que não conseguiria em vigília, então ele é muito importante para a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para caminhar em direção à luz. E dormir é uma maneira de adquirir esse conhecimento. Tá? E hoje em dia, né, a vida mudou bastante, tudo dormir, para a maioria das pessoas é luxo. Muito difícil você encontrar aqueles que têm tempo a semana toda de dormir as horas que realmente o corpo precisa. Né? E dormir menos ou mais são distúrbios do sono, que nós vamos comentar daqui a pouco. Ele pode levar a problemas mentais, emocionais, ou seja, originar mais problemas. Obviamente, esse distúrbio do sono foi desencadeado por desequilíbrios mentais, emocionais nossos, e pode levar a mais desequilíbrio mental e emocional. Sabe? É como se fosse uma bola de neve. Foram esses dois que começaram, e ele pode aumentar e piorar essas duas situações. E levar à morte precoce com isso. Ou seja, a gente dorme menos, vibra baixo e vai morrer antes. Ou seja, se aqui for uma escola, a gente vai repetir de ano antes. Né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento, é muito ruim não ter
a qualidade do sono, a quantidade e qualidade necessária do sono. Vamos para o próximo. Aliás, o que seria? Como que a gente vê a qualidade? Como a gente, isso daí é para o Gerson, que nós comentamos essa semana. Como que a gente divide o sono? Então, a primeira pessoa a fazer isso foi o Dr. Eugene, na Universidade de Chicago, em 1951. Ele que relatou primeiramente as fases do sono. Ele tem um filho, na época, um filho de 8 anos. Ele conectou os receptores, né, de encefalograma na cabeça do menino, e o menino foi dormir. Então, ele percebeu que assim que o filho dele adormeceu, as ondas cerebrais se modificaram, tá? E diferente de quando ele estava acordado. E depois de mais ou menos 1h30 ou 2 horas, ele pensou que o filho tivesse acordado, porque as ondas voltaram a ser muito parecidas do quando ele estava acordado. Aí ele foi olhar, não, o menino estava com os olhos fechados, só que ele percebeu que por baixo das pálpebras, os olhos do filho dele estavam mexendo rápido. Tá? Então ele denominou essa fase, que é do sono, a pessoa está dormindo e de uma maneira profunda, de sono REM. O que seria REM? É Rapid Eye Movement, é movimento rápido dos olhos, porque ele verificou que mesmo com os olhos fechados, o menino estava dormindo. Então ele dividiu o sono em sono REM, que é REM, né, que está aí na tela, e NREM, que é sono não REM. Na época que ele fez por muitos anos, era dividido em sono não REM, em quatro fases, e o sono REM seria a quinta fase. Agora, em estudos recentes, percebeu que o 3 e o 4, né, as fases 3 e 4 são muito próximas, então uma grande parte já das pessoas que estudam o sono já consideram apenas 3 fases não REM e uma fase REM. Vamos comentar sobre essas fases. É como a gente passa durante a noite de 4 a 6 vezes esses ciclos REM não REM, que é esse gráfico do lado direito. Tá? Esse gráfico aí azul, o que está em vermelho representaria o sono REM, e a faixa mais escura lá é um sono bem profundo, que está no fundo. Então a gente vai de um sono leve para o profundo. O REM é considerado profundo, mas ele tem características de leve, por isso que ele está lá em cima. E a gente fica fazendo ciclos durante a noite. Tá? Vamos ver o primeiro, o mais leve, quando a gente está começando a dormir. Então começa um relaxamento do corpo, há um preparo para... A gente viu no slide anterior que dormir é o quê? É uma emancipação da alma, é como ela sair, ela vai se desdobrar do corpo físico, né? E viajar por planos sutis. Então, é um preparo para que isso ocorra, mas a pessoa ainda está acordada. Então, começa um relaxamento muscular, é aquele momento que a gente fica se movendo, né, na cama, pega o cobertor, vira para um lado, vira para o outro, vai procurando a posição, né? E vai ocorrendo o desprendimento da alma. Quando esse processo está, como ele está ocorrendo, está havendo um desalinhamento para desprender, muitas vezes a gente tem um medo disso, quando ele acontece um pouquinho rápido, ou seja, que acontece aquele espasmo. Você sonha que está caindo, ou percebe que está caindo e acorda. Tá? Nada mais é do que um susto por esse desprendimento. Okay? Não é considerado uma patologia, ou seja, uma disfunção do sono, totalmente normal, é um processo normal que a gente, quando ele acontece de uma maneira um pouquinho rápida, a gente pensa que está caindo, porque é esse desprendimento da alma do nosso corpo físico etérico. No N2, tá? Que antes era chamado fase 2, o corpo já se encontra relaxado, mas a mente está atenta. Ou seja, você está dormindo, mas a mente ainda está desligando. Ainda existe uma conexão do nosso corpo mental inferior, ainda não está totalmente liberado
da atuação da nossa alma. Então, você está ainda em algum estado de alerta, mas o resto do corpo físico, ele está relaxado. É nesse momento que quando você ouvir um som, ou então uma luz, tá? Um movimento, perceber, você desperta. E a pessoa fala, nossa, eu tenho um sono leve. Na verdade é porque esse estímulo chegou exatamente nessa fase 2, em que o corpo mental ainda estava, inferior ainda estava em atenção. Tá? Ele não estava, vamos dizer assim, em cognição, ele estava trabalhando de maneira normal, mas ainda existia uma ligação, ele estava se desligando. E aí, de repente, passa alguém e faz algum barulho, você retoma todo aquele processo e acorda. No N3, os músculos estão, olha que legal essa fase, os músculos estão totalmente relaxados e a mente, né, o corpo mental já houve aquela liberação e ele está também totalmente desligado. É nessa fase que ocorre a manutenção, a parte benéfica física do nosso corpo. Tá? A natureza não ia colocar o dormir a 1/3 da nossa vida à toa se não fosse necessário. Então, durante essa fase N3, aquela limpeza das células mortas, aquela reparação de quando a gente fez um treinamento das fibras musculares, né? Produção de novos vasos capilares, todo esse processo acontece nessa fase. Não quer dizer que não aconteça também na REM, mas ele é principalmente nessa fase, ok? A função principal. Mas nós não estamos recebendo informações nenhuma de outros planos. O processo ainda está só no corpo físico. Tá? Aí a gente saiu, teve a fase 1, 2 e 3, e vai para o sono REM. Saímos do grupo não REM, que é essas partezinhas vermelhas no gráfico azul. O sono REM, por que o doutor Eugênio pensou até que o filho estivesse acordando? Porque, vejam, o que está em amarelo aqui do lado esquerdo é quando você está alerta, andando, caminhando. E o último é o sono REM. São bem semelhantes às ondas cerebrais de quando nós estamos caminhando, acordado, tudo, fazendo alguma atividade, e quando estamos no sono REM. O que isso mostra do ponto de vista bioenergético? Nós estamos recebendo, nesse momento, as mensagens do que está acontecendo com a nossa alma neste plano que ela está passando. O que é isso? Nada mais do que o sonho. Então, a gente só sonha durante o sono REM. Nós não sonhamos no N3, que é um sono profundo, porque é a parte mais física das funções do sono. Nós sonhamos no sono REM. Então, as informações são mandadas para o nosso corpo mental inferior passar para o corpo etérico, para a gente guardar e depois até relatar esse sonho nessa fase. Então, ele vai sendo passado para o nosso corpo físico, porque se a gente tem que tomar conhecimento desse sonho, tem que ser passado para o nosso corpo físico. Tá? Tem que acontecer sinapses, todo o processo físico tem que acontecer. E é nesse momento que a gente recebe a parte sutil ou vibracional do que foi experimentado na realidade pela nossa alma. O que ela realmente captou. E eu disse que lá é a realidade, ela está passando. Nessa hora que o sonho pode ser realidade ou pode ser mesclado de não realidade. Os distúrbios do sono ocorrem nessa fase REM. Tá? Eles estão localizados nessa fase, os distúrbios. Vamos para o próximo. Tem algumas slide. Perguntas já. Sim. Quer depois? Não, pode falar. O Marcelo, ele queria saber por que os adolescentes dormem tanto. Então, criança e até adolescente. No caso da criança, ela tem que aprender tudo de novo. O que eu estou dizendo tudo de novo? Com a visão que nós somos seres espirituais que vivencia a cada participação aqui na Terra, né, um corpo novo. Quando a gente vem nesse corpo novo, tudo é apagado. A língua que você falava naquele país, os costumes, as cores, as frutas, tudo é apagado. Você aprende tudo do zero. E como eu disse, para memorizar, a gente tem a parte de gravar no nosso corpo etérico, mas tem a parte física também. Tem que
fazer as ligações. São tantas informações, e isso acontece, lembra aquela manutenção do corpo, a sinapse, a consolidação, é tudo durante a noite? Essa criança precisa de mais horas de sono. E o adolescente, ele teve o final da encarnação e ele está pegando todas as... Porque assim, até 7 anos, ele recebe as informações do meio, apesar de não ter a memória ter sido apagada, mas muito comando inteligente vem da alma. E aí, depois de 7 anos, é como se a gente deixasse, para poder viver normalmente, receber mais da parte sensorial. Tudo isso daí também precisa de um tempo maior de sono para poder se reajustar. A gente está mudando de fase, de término da encarnação para o início da encarnação total. Então, essas 2 fases são necessárias do sono a mais. E o Marcelo está perguntando o inverso, né? Quando, por exemplo, tanto os bebês como os adolescentes não dormem. O Luigi mesmo, quando era pequeno... Então, aquilo que eu comentei no começo. Algumas linhas, não sei se realmente é verdade, mas creio que sim, eles dizem que aquilo que eu comentei de dormir é um relógio e o ponteiro é definido biologicamente, ou seja, geneticamente. Esse geneticamente tem pessoas com linhas mais espirituais que falam que pessoas que têm um desenvolvimento espiritual maior precisaria de menos desdobramentos. Então, já seria o suficiente dormir menos fisiologicamente para essa pessoa. Tá? Isso já é mais uma razão, vamos dizer assim, energética do que física. Ele já está mais pronto nessa parte das viagens, não necessitaria tanto, então a gente poderia ficar mais no corpo, e aí precisaria de menos, ou seja, seria só a parte do restabelecer a parte física, que a outra é desenvolvida. Mas desde que isso seja dormir menos fisiológico, tá? O dormir menos patológico nós vamos falar daqui a pouco. Isso. E o Marcelo está perguntando sobre essa questão do desprendimento da alma do corpo. Você tem a origem dessa informação? Sim. Tem. Se você acessar na USP o setor do Dr. Sérgio, eles têm vários estudos, obviamente, diferente da maneira que a gente pega nas universidades, onde nós temos aparelhos que consigam medir, por exemplo, a eletricidade, você vê a voltagem, o amperímetro, você vê quantos amperes estão passando. Quando a gente está falando de energias sutis, a gente não tem como medir isso de maneira direta. Mas existem maneiras indiretas e suposições, né, em cima de resultados que mostram essa atuação espiritual em experimentos em nível, vamos dizer assim, de graduação, lá da faculdade. Tem estudos sobre isso daí. Tá. E a Ângela está perguntando... Agora, de falar normalmente, qualquer linha espiritualizada comenta sobre isso já há muitos anos, não só agora. E a Ângela está perguntando será que é por causa desses sonos REM que a gente lembra mais dos sonhos mais cedo, de manhã, a partir das 4 da manhã? Será que é isso? Não entendi a pergunta, como é que é? Ela perguntou se pode ser que seja mais cedo, assim, às 4 da manhã, mais próximo de acordar, que a gente lembre dos sonhos. Pode ser porque nós começamos com um sono REM de duração curta e a gente termina com maior. Além disso, associado a isso, nós temos o nosso sistema, vamos dizer assim, físico e etérico, né, mais preparado para receber informações, a parte mental, sempre durante as primeiras horas ao despertar. Então, se a gente quiser aprender algo muito importante, não é melhor deixar de tarde ou à noite para estudar. O ideal seria logo cedo. Vamos mudar o horário do webinar. Boa. Vai lá, distúrbios do sono. Então, distúrbios do sono. Sonambulismo. Não precisa nem explicar o que é, né? A pessoa pode, todo mundo sabe, andar, dirigir, ter relações sexuais e ainda estando dormindo. Tem casos assim extremos. Teve um jovem, né, 23 anos, se chama Ken Park, em Toronto, no Canadá. Na época ele tinha filho de 5 anos, casado, tinha um relacionamento com a família perfeita, adorava os sogros, e eles também gostavam muito dele.
e ele perdeu o emprego num dia. E aí o sogro já logo ligou para ele e falou, não, oferecendo ajuda financeira. Então, o que ele teve gravado, né, no seu corpo etérico? A parte desagradável do ser despedido e o sogro, que ele gostava, oferecendo isso. Então, os dois ficaram gravados na memória. E naquela noite, ele dormindo, ele dirigiu até a casa do sogro, esfaqueou a sogra e estava matando o sogro enforcado quando ele acordou e viu o que tinha acontecido. Então vejam que existem casos graves de sonambulismo. Obviamente, vibrações, quando aquele perder o emprego, ele vibrou no medo, na raiva, né, na infelicidade, abre brechas no seu campo bioenergético que atraem energias ruins, né? E também atraem a atenção de consciências menos desenvolvidas para perto dele, que pode, de uma certa maneira, influenciar nesse sonambulismo, tá? Como se fosse tentando interceder no que ele está fazendo, já que ele já apresenta esse distúrbio. Então ele pode ser comandado. Nesse caso extremo, bem provável que aconteceu. Ele foi absolvido, não foi para a prisão, porque os exames constataram que ele tinha um sonambulismo extremo. Participação no sonho. Isso é um distúrbio também. O que seria isso? É mais comum em idosos. Seria a pessoa, o nome já diz, está sonhando com bater em alguém, ela começa a dar soco e às vezes machuca o parceiro que está dormindo do lado. Pode cair, pode agredir, né? Então, o que seria isso? Na hora do sono REM, porque, vejam, se é participação do sonho, o sonho só ocorre no sono REM, ok? E no sono REM, a musculatura tem que estar relaxada, ou seja, os comandos para o corpo etérico, motores, têm que estar desligados. Então, o corpo etérico não manda comandos para a nossa musculatura motora. Claro que o coração, o diafragma tem que se manter trabalhando, e dos olhos também, por ser um sono REM, movimentar os olhos. Mas todas as outras musculaturas esqueléticas estão relaxadas. E só que por alguma alteração, né, esse corpo etérico fica passando como comandos de estímulos nervosos para o nosso corpo físico, aquilo que está vindo da nossa alma que foi passado pelo sonho, ou seja, o que está sendo descarregado, né, como se fosse um pendrive descarregando no computador, ele começa a passar para o corpo físico. Isso não deveria acontecer, porque a gente tem que receber isso em forma de pensamento e sonho, isolado da realidade. E ele passa isso de maneira física e começa a participar do sonho. O outro é a paralisia do sono, exatamente o oposto. Quando a gente vai despertar, porque o ciclo vai de sono leve, profundo, REM, sono leve, profundo, e fazendo, como a gente falou, de 4 a 6 vezes esses ciclos. E quando a gente vai despertar, a gente vai para o sono leve e tem que realinhar todos os corpos. E por alguma razão, o nosso corpo etérico, ele ainda fica desalinhado, muito parecido com anestesia. Por exemplo, quando você toma anestesia, por que você não sente no local? Existe um desalinhamento do fluxo de energia do nosso corpo etérico em cima das células físicas. E por alguma razão, esse corpo etérico se mantém um pouco desalinhado e a gente tem por alguns segundos aquela sensação de voltou a nossa mente, a nossa consciência, nós estamos vendo, percebendo tudo, porém não consegue comandar o corpo físico, dá aquele desespero, mas logo volta, assim que ele se realinha, isso daí volta. Dormir demais ou de menos. De menos nós vamos falar no próximo slide, né, porque é tão comum que eu coloquei um slide só para ele, mas o dormir demais ou de menos, eles em si não pode se considerar isso uma doença. Na verdade, ele é um distúrbio do sono que está refletindo de outras doenças. Então, problemas de pressão arterial, problemas de apneia no sono. Para quem não sabe, a apneia é parar de respirar, né, por um afrouxamento aqui no nosso palato mole. A gente respira, às vezes, pela boca. Aquilo lá fecha por um tempo, a pessoa fica sem respirar por alguns segundos. E assim que vai acidificando o sangue, a gente
é como se ligasse a chave geral novamente, né? Você está acidificando, alguma coisa está acontecendo, precisa respirar, e a pessoa desperta para poder contrair de novo essa musculatura e o ar passar. Então, o que acontece com isso? A pessoa não dorme. Ela fica tendo ciclos pequenos e não chega a ter a quantidade de sono REM. Ou seja, ela dorme demais, mas não dorme, não descansa, né? Porque não teve o sono reparador, nem o N3 e nem não dá tempo de ter o REM e o N3 da maneira adequada. Outro problema também, muito comum até crianças de 10, 11 anos de idade, que ali seria bom, né, para quem é terapeuta, perceber esses sinais e indicar a mãe para procurar um alergista, ou mesmo quem é mãe percebendo, que é a hipertrofia da adenoide. Ontem mesmo eu encontrei um caso assim, uma paciente que foi lá pela primeira vez e eu fui perguntando para a mãe e mostrando que, olha, ela provavelmente tem isso, e a mãe confirmou realmente que era. Quais são as características dessa hipertrofia da adenoide? Bom, primeiro, o que é a adenoide? É um tecido linfóide que está nessa região aqui da cavidade nasal, está relacionado ao nosso sistema imunológico, né? Que por alergia ele pode aumentar de tamanho, ok? E o que vai ocorrer aumentando de tamanho? Obstrui a passagem de ar. Então, essa criança, quais são as características que seria bom mais ou menos memorizar, porque a gente pode influenciar na vida dessa criança bastante. Porque é bem comum e às vezes os pais não têm noção do que isso está acontecendo. Ele respira pela boca quando está dormindo. Então, ele vira um respirador bucal. Qual que é o resultado disso? Uma outra característica, por ser um respirador bucal, o ar vai ficar batendo muito no palato, né? Quando entra no palato, no céu da boca. E a gente tem esse formato, dente, o céu da boca, o ar batendo aqui, olha o que acontece. Ó. Ele aprofunda o céu da boca, dá para perceber aqui, aprofunda o céu da boca e coloca a arcada direita e esquerda da maxila mais perto, se chama atresia. Então aqui fica mais estreito e o céu da boca bem profundo. É outra característica de quem tem hipertrofia da adenoide, que antigamente chamava carne esponjosa, né, o nome popular assim. Outra característica, olheira. Por quê? A pessoa não dorme de maneira restauradora. Pela dificuldade de respirar, ela fica só no sono, no N1, no N2, e pouco tempo no N3 e REM. Então, ela dorme demais, mas ao mesmo tempo não consegue o ciclo correto do sono. Tá? Fica mais tempo, mas não descansa. Outra característica disso é na escola não tem o desempenho que deveria ter, ou que tinha antes, de repente. Então, o desempenho cai na escola. Vejam só que problema. Você está dormindo. Apesar de dormir demais, ela não está dormindo corretamente. Né? Então, aquela evolução que eu falei com a parte espiritual já fica alterada. Na escola também, aprendendo menos. No dia a dia, se está com sono, deixa de ficar atenta, fica fácil de ter mau humor, pode ter problemas de relacionamento. Então, é todo um contexto que está em cima dessa situação. Que, na verdade, estar dormindo demais estaria escondendo um sono inadequado. Ok? Deixa eu falar. A Marta Araújo, ela falou que quando ela era criança, ela era muito sonâmbula. E comentaram que isso tinha a ver com desdobramento e também com espiritualidade. Então, é isso daí. Você, na hora que tem o desdobramento, você tem que estar totalmente desligado da tua parte física. Os corpos inferiores, que aqui não dá tempo da gente explicar tudo, mas a gente tem os corpos inferiores que estão comandando o corpo físico. Então, tem o mental inferior, tem o emocional, né, que dá as emoções, e temos os superiores, a parte de alma. Eles têm que ficar o corpo desligado. No máximo que fica ligado na parte mental é receber as informações do que está sendo passado lá na alma. E por algum problema de origem, muitas vezes nossa mesmo, né, situações de baixa vibração que passamos e produzimos, a gente mantém uma ligação aonde deveria estar desligado. E o que está acontecendo em planos, ele fica ainda ligado. Então a pessoa está fazendo, mas sem ter a noção. Você vai perceber um pouquinho melhor o mecanismo que isso acontece quando a gente falar daqui uns 2 slides, ou 3, que eu vou falar de consciente e inconsciente. Então você estaria o teu inconsciente trabalhando, a alma está mandando informações
só que não era para estar passando para o corpo físico. Nós vamos ver isso daí um pouquinho mais para frente, você vai compreender. E a Janaína Jacinto falou que o marido dela tem narcolepsia, que ela explicou que ele entra rápido no... Você está comendo, por exemplo, ou está dirigindo, né, o risco de dirigir, e você cai no N3 ou REM logo de cara. Tchum, você não passa pela... Então você pode não, é comum de crianças quando percebem isso em idade tenra, tá comendo e dorme em cima do prato. Nossa. Então, e ela falou que às vezes ele dorme assim 5 minutos, mas aí ele acorda e às vezes ele consegue lembrar de sonhos bem complexos. Porque ele tem a passagem, sim, né? E o tempo é outro, né? Naquela... É que também a gente tem que levar em consideração que essa viagem, nós quando encarnados, nós estamos presos no tempo. O tempo ele é linear e a gente não consegue alterar isso. Em planos superiores, esse tempo ele é diferente do nosso, né? Então, aquilo que para ele 5 minutos, esse desdobramento para ele pode ter sido longo. Tá? Nós não temos a nossa parte em planos superiores não segue esse momento linear, ele é totalmente diferente. Ok, o outro aqui. Não é o distúrbio do sono. Isso. Ainda. Insônia. Esse eu coloquei um slide só para ele porque a primeira linha aí já diz, de 40% a 50% da população mundial apresenta algum tipo de insônia. Ou seja, metade praticamente da população mundial. Insônia é um problema. Por quê? Vejam só, 25 horas de vigília é o mesmo efeito que uma pessoa com intoxicação alcoólica, ou seja, totalmente embriagada. Sabe, do ponto de vista de decisões, do mental trabalhar, perde noção. Aquilo que a gente estava falando durante as provas, a competição que a gente faz, eu tenho que estar com um mapa no meio do mato, dia e noite, procurando caminhos, trilhas. No segundo dia, eu olho o mapa, eu nem sei o que é aquilo. Eu vou mais na sorte do que outra coisa. Então, a gente tem que dar uma dormida, às vezes, de meia hora, no máximo, assim, 1 hora, que senão os outros estão vindo, para poder cair um pouco em descanso, para poder interpretar o mapa. Porque a gente perde muito a capacidade, né, de cognição com a privação do sono. O 2, que é o que a gente está falando, a gente piora a capacidade de tomar decisões na insônia. E quando a gente está com insônia, ele é para o nosso corpo físico um estresse. Aliás, só para comentar rapidamente, estresse não é apenas estresse mental, né, emocional e mental. Estresse é tudo aquilo que tira o nosso corpo do equilíbrio. Então, uma temperatura muito alta, muito baixa, é um estresse. Um som muito alto, uma pressão, né, algo físico, uma doença, tudo isso é considerado estresse, tira o corpo do equilíbrio. E quando o nosso corpo é tirado do equilíbrio, ele tem uma maneira de tentar sair daquilo, de salvar o nosso corpo, que é liberar cortisol. A nossa suprarrenal é estimulada quando a gente tem um tipo de estresse, como eu falei, muito calor, muito frio, uma infecção, dormir menos. Nossa suprarrenal é estimulada e libera cortisol, que na verdade ela veio com o intuito de ajudar. Só que ela tem vários efeitos, né? Entre eles levar ao mau humor e agressividade. A gente pode também explicar em relação ao cortisol. Sabe aquelas pessoas que acordam de manhã irritada, olha para a pessoa, em vez de bom dia, ela rosna. Por quê? Porque a gente ficou 8 horas sem dormir, abaixou a nossa glicose, e isso também é uma situação de estresse, né? Você tem uma hipoglicemia, você deixou de comer, libera cortisol, e o cortisol tem como efeito esse mau humor e agressividade. No caso aqui, o distúrbio do sono também é um estresse, liberou cortisol. Além disso, ela desregula todo o nosso metabolismo, esse cortisol. Então, claro, que quando ele é liberado em pouca quantidade, um dia, o outro não, nada acontece, mas todos os dias ele desregula o metabolismo. E a gente tende a ingerir mais carboidrato. Então, aquela fome, aquela loucura por doce, massas, né? Então, vejam que dormir bem, a gente já viu que já come 250 calorias a mais por dia e ainda tende a querer
mais carboidrato, que pode ser mais um tanto ainda de calorias. Então, dormir pouco engorda. O 3, libera mais adrenalina. Também, quando nós estamos em estresse, a nossa suprarrenal, como eu disse, ela é estimulada e libera cortisol e adrenalina. Tá? Vem da mesma glândula, de partes diferentes, mas da mesma glândula. E a adrenalina ela é um vasoconstritor. O que é isso? O calibre dos vasos diminui. Se todos os vasos diminuem ao mesmo tempo, a pressão arterial se eleva. Então, se a pessoa não dormir um dia, outro, ela vai desenvolver uma hipertensão. Ok? Esse aumento de pressão arterial. E, por último aqui, a leucocitose. A insônia causa. O que é a leucocitose? Leuco quer dizer branco. Citose, aumento de células. Então, aumento de células brancas, aumento dos glóbulos brancos. A gente pode pensar, nossa, que bom. Seria bom se eles aumentassem também na atividade, mas quem não assistiu, eu até indicaria assistir o webinar do Timo, que eu comento bastante da beleza, que é simplesmente fantástico, a estratégia, a inteligência que está contida nessas células brancas, as células de defesa do nosso organismo, nosso sistema imunológico. Ele tem uma quantidade de inteligência absurda para poder lidar com a invasão, né, do nosso organismo por patógenos. E essa inteligência, quando nós não dormimos, ela é diminuída muito. Então, aumenta o número, mas eles perdem a função, a eficiência. Aí causa uma queda imunológica. Ok? Então, fica mais fácil, então, de termos infecções e doenças infecciosas. O próximo, duas relacionado ainda à insônia, né? Vejam que na Universidade de Michigan, numa pesquisa em 2016, foi feita em 100 países. A média de sono, uma boa parte dele, é de 7 horas e 36, que está boa. Porém, uma boa parte dos países dorme-se bem menos. E o Brasil é o antepenúltimo dessa lista, ou seja, dos que dormem pior. Ele perde só para Singapura e Japão. Singapura e Japão, obviamente, a razão, acho que dá para perceber, né, que eles são, uma grande quantidade da população é workaholic. Aquele que tem que trabalhar, aquele que quer mais, e aquilo leva a um estresse e dormir menos. Normal. Aqui no Brasil, não creio que seja workaholic, apesar que existem várias pessoas assim, mas eu acho que é pela dificuldade mesmo da vida, que para se trabalhar, tem que trabalhar períodos longos, às vezes ficam muito tempo no transporte que não é de baixa qualidade, a violência, tudo isso leva a uma ansiedade, a um estresse. E ter que ir atrás, né, do financeiro põe o Brasil também como que dorme menos entre todos os países do mundo. E na Unifesp, especificamente aqui na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo e Grande São Paulo, tá? Hoje em dia é uma coisa só. A Unifesp, eu acho que do Brasil é o local onde se tem a maior quantidade de estudos do sono. Em 2010, 60% dos voluntários relataram dormir menos de 6 horas. Isso é um número muito grande. E menos que 6 horas, para quem precisa de 7, 8, vai acarretar problemas, né, na vida dessas pessoas. Tem perguntas, ó. A Caritza está perguntando qual que é a diferença entre sonambulismo e participação no sono? O sonambulismo, a pessoa vai fazer as atividades normais, vai sair da cama, vai fazer uma atividade completa. E a participação, a pessoa está dormindo, está na cama, e ela só tem alguns reflexos. Ela participa só algumas contrações, mas ainda está na cama. Ela não sai andando, ela não sai fazendo uma atividade. Ela cai, ela bate, são quase que parecido com espasmo. Sabe quando você está adormecendo, que não é uma patologia, mas você tem aquela contração? É quase como isso, só que um pouco mais controlado, porque você está recebendo informação, você está fazendo aquilo que você está recebendo no sono. Se você está sonhando com bater, você vai bater. Se você está sonhando com se afogar, você vai contrair aqui a glote e vai dar uma travada. Seria isso.
curta. Luzia pode ter os dois, sim. E tratamentos, gente, assim, eu não sei os tratamentos tradicionais, né? Eu não sei, devem ter, a gente não sabe. Mas no final da palestra eu vou citar os florais, tá? E também algumas situações que a gente pode fazer para ajudar a regular, vai ser exatamente o último slide hoje da aula. Tá. Agora vamos entrar na parte do sonho. Nós estamos falando do sono até agora, né? Então antes de entrar no sono, só a Jaqueline, antes de entrar no sonho, a Jaqueline perguntou que ela comentou que existem muitos casais hoje em dia que deixam o filho dormir na cama, se isso pode trazer alteração no sono. Muitas vezes a família deixa justamente porque a mãe ou o pai tem preguiça de ir lá no quarto da criança quando a criança acorda e acaba deixando a criança. Isso acaba gerando um problema, né? Eu acho não digo do sono, porque o do sono ele é algo genético, ele dorme lá, mas assim de desenvolvimento, a falta de confiança. Então tem que estar sempre perto dos pais. Isso pode acarretar. O dormir sozinho é um início para a sua libertação, né, na sua vida, para você sair da autonomia, né, dos pais. Eu acho que com essa parte mais psicológica. As pessoas aqui da psicologia que estão assistindo devem saber bem mais do que eu. Mas não especificamente pelo sono. Tá? Vamos lá, pode. Então, olha esse desenho aqui, né? Eu coloquei um submarino, porque é para falar, coisa que eu comentei rapidamente aí no início, até a Thalita brincou, né, do realidade, não realidade, é que quando nós estamos nessa vida, estamos encarnados aqui, o nosso corpo é como se fosse, fazendo uma analogia desse desenho, é como se o nosso corpo fosse esse submarino. E nós fôssemos essa menininha, eu falo a nossa essência, a nossa alma, fosse essa menininha dentro do submarino, porque aqui é um plano muito denso. Então a nossa alma, que é extremamente sutil, né, de luz, da perfeição, está dentro desse submarino. Só que ele não tem esse vidrinho. Ele não tem vidrinho. Ele está preso nesse corpo denso, nesse submarino, e ele recebe informações no meio ambiente, tá, através do nosso sistema sensorial, como se dentro desse submarino tivesse apenas telégrafos e todas as informações fossem sobre telégrafo. Se tem uma rocha na frente, é passada uma mensagem. Se tem uma água muito gelada, se você está muito raso, muito fundo, todas essas informações chegam para dentro do submarino através de telégrafos. Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo a realidade? Não. Essa pessoa, que no caso seria a analogia com a nossa alma, que está presa, ela está recebendo as informações do meio ambiente e vai fazer, nosso corpo mental, né, uma percepção daquilo. Então, aquele som, ela vai imaginar que, como ela já estudou isso, que é uma rocha que o submarino está indo em direção. Então, ele muda o curso. Vocês estão conseguindo compreender? Você recebe as informações do meio, mas vocês não estão vendo. Esse vendo, estou querendo dizer, vocês não estão tendo contato direto com a realidade. Você está fazendo uma percepção da realidade. Ela pode ser igual ou não. Ou seja, ela pode ser real ou não. Isso seria quando nós estamos encarnados. Agora, a nossa alma, ela, quando, durante a sua viagem, o seu desdobramento, ela recebe tudo da realidade. Ela está em contato com a realidade. Não existem essas coisas densas, os receptores, para poder chegar a informações. Então, lá é a realidade. E quando nós estamos assim encarnados, tudo que a gente pensa aqui teve que passar através do nosso sistema sensorial e formar um pensamento. Então, cada pessoa vê aquilo, o que quer e o que pode. Depende do nível de desenvolvimento, né? E o que ela quer também. Por isso que a gente vê tantas coisas assim, você mostra, não é possível que a pessoa não enxergue isso. Depende do nível de desenvolvimento, depende se ela quer ver aquilo, sabe? Tem às vezes, a gente vê casais, por exemplo, a esposa não quer ver a traição do marido, não vai ver, está na cara dela, ela não quer ver e não enxerga. Num caso, né? Então, cai nisso também. Agora, a nossa viagem, como eu falei,
durante o sono que a nossa alma capta, aquilo ela está captando a realidade. Porém, quando, durante o sono REM, lembra, agora voltando, juntando os conhecimentos, durante o sono REM, a gente recebe aquelas informações da realidade, essa já pronta, não é uma percepção feita, pronta, mas ela vai ter que passar novamente para o nosso corpo mental inferior, porque nós estamos vivos aqui nesse planeta. E durante esse processo a gente pode acrescer algumas características que estão no âmbito da ilusão, da imaginação. Ou seja, mesclar essa realidade com fantasias. Então, nem sempre o que nós relatamos do sonho é uma realidade. Porém, o que foi vivenciado pela nossa alma, sim. E muitas vezes a gente pode relatar esse sonho, sim, de maneira fidedigna, assim, né? Total, limpa, sem as imaginações. Vejam que alguns cientistas que estudam a parte da psicologia, psiquiatria, tudo, eles falam sobre o sonho. Freud diz que os sonhos são mensagens do inconsciente sobre os desejos reprimidos. Carl Jung, eu sempre falo Jung, ele é jovenzinho, Jung, sempre falo. Ele diz que os sonhos têm uma finalidade, é uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Existe uma diferença, né, de visão dos dois, porém, quando a gente enxerga o homem como um ser multidimensional, não tem importância nenhuma se é da consciência, da inconsciência, porque, voltando ainda àquele exemplo quando nós estamos encarnados, a gente está no submarino, a gente recebe informações do que está fora do submarino, não pelo espelhinho, vem através dos telégrafos, né? Então você tem uma mesa que vem de todos os receptores sensoriais, do tato, do cheiro, do gosto, da visão, todos os sinais batendo ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo com todo mundo aqui. Dentro do teu sistema nervoso, esses telégrafos estão batendo todos ao mesmo tempo, recebendo informações de temperatura, se o pé está gelado, que nem hoje aqui está frio, se está quente, se está com calor, se está luz vindo, você está vendo tudo ao mesmo tempo. Só que isso seria uma confusão total se você quer aprender algo. O que acontece, então, quando você quer aprender algo? Aquela mesa cheia de aparelhinhos de telégrafo, de som, aquela barulheira. Se você quiser saber se tem uma pedra na frente do submarino, ou seja, se você quiser aprender algo, você vai ter que focar naquilo. Tá? Então, o nosso corpo físico ele foi feito para ter uma quantidade de células responsáveis por esse processo de foco, de localização, de pensamento para poder aprender alguma coisa, mas não pode deixar também de perceber o que está acontecendo ao redor, deixar esse submarino ainda em movimento. Veja o que eu estou querendo dizer. Quando você está dirigindo um carro, um outro exemplo, você está dirigindo um carro, você conversa com alguém, a gente usa a nossa consciência, né? A nossa parte consciente está voltada naquela conversa. A gente usa 5% apenas dos nossos neurônios voltados para essa parte consciente. 75% estaria no inconsciente. Você está dirigindo, o foco está na conversa, mas você sabe quando o farol, você viu o vermelho, você freia, você muda a marcha, você continua fazendo aquilo que você deveria fazer se estivesse prestando atenção, mas você não está prestando atenção. Está fazendo de uma maneira automática. O nosso corpo tem vários mecanismos automáticos, né? O subconsciente, nós temos aí nosso sistema nervoso autônomo, o reflexo, o condicionamento do trocar tudo isso funciona de maneira automática. Só que nós estamos comandando isso sim. A nossa alma está mandando as informações para o nosso corpo etérico e o corpo etérico está mandando as informações para a musculatura, para o nosso sistema motor, né? Fazer aqueles movimentos que nós estamos precisando. Por isso que a gente consegue estar dirigindo, conversando com alguém, o foco está naquilo, e trocando a marcha, pisando no freio, na embreagem, vendo se o farol fechou. É a nossa alma mandando de uma maneira mais rápida, sem passar pelo nosso corpo mental de maneira completa. Ok? Então,
Por que essa história toda? Não tem problema nenhum com uma visão do que nós estamos falando, assim, uma visão mais ampla, assim, de espiritual, psicoespiritual do homem, se é inconsciente, se é consciente o sonho. Tá? Porque são informações que vieram da alma e passaram para o nosso corpo mental inferior. Agora, esse outro autor, né, o que eu coloquei aqui, Siddhartha Ribeiro, ele é um neurocientista na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você vê que ele já tem uma visão assim mais espiritualizada, vamos dizer, da pessoa, porque olha o que ele diz sobre o sonho, nas duas situações que eu peguei, citações que eu peguei dele. Os sonhos são um aprendizado lento e gradual que provavelmente começa no útero materno, com a formação das primeiras representações sensoriais na fronteira do corpo com o mundo exterior. É isso que eu comentei agora um pouco, né, de você estar dentro do corpo físico. Isso já começa assim que a gente encarna. E o sonho já vem dessa fase. E o outro que ele comentou sobre os sonhos são reflexos do passado, mas, ao mesmo tempo, aquilo que de fato poderia acontecer no futuro. Quer dizer, se algo pode acontecer no futuro, do passado, provavelmente isso está vindo da alma, não é algo físico total, né? Ele já tem uma visão mais aberta. Só curiosidade desse autor. Falando mais sobre o sonho, aquilo que eu comentei já agora há pouco, que nem sempre que nós recordamos e relatamos o sonho, ele é uma experiência anímica que aconteceu de verdade. Como eu disse, essas informações são passadas para os corpos infantis, sutis, inferiores. Ela chega da realidade, obviamente, mas ela pode estar acrescida de imaginação. Então, nem sempre ela é real. Ela pode ser, mas algumas vezes ela pode estar revestida de questões do campo da imaginação, né? Floreada. Mas uma boa parte a gente consegue retirar, vamos dizer assim, coisas importantes para o nosso desenvolvimento do sonho, sim. No próximo. Então, os sonhos também são... dormir é a separação, né? A desdobramento da alma. E o sonho é um fenômeno que ocorre durante essa emancipação. E que apenas o corpo físico adormece, mas os nossos corpos superiores, eles continuam em trabalho. Né? A gente está viajando, está recebendo, está trabalhando, está estudando, recebendo conhecimento. E a gente percebe que esses conhecimentos, esses estudos que são adquiridos durante essa viagem, esse desdobramento, eles são passados para o nosso sistema nervoso central para poder relatar o sonho. Isso foi visto na Universidade de Lausanne, na Suíça, que certas áreas do cérebro ficam extremamente ativas durante o sonho. E, especificamente, a área da visão. Claro, das outras partes sensoriais também, mas por que das áreas sensoriais? Da visão, da audição? Sendo se você está com os olhos fechados. Porque a gente está recebendo informações e essas informações têm que ser traduzidas para o nosso meio denso de viver. Então, ela vai ter que ser transformada em imagens, formas, né? E para isso ela tem que passar pelo nosso centro da visão. Então, quando nós estamos recebendo as informações da nossa alma que está trabalhando lá fora, a gente está utilizando as mesmas áreas do cérebro de quando a gente está aprendendo aqui numa aula. Né? Quando a gente vai para a escola, quando está lendo um livro. Tá? Esses cientistas chamaram essas áreas de zonas quentes. Thalita? Tá. Uma outra pesquisa que foi feita em Adelaide, na Austrália, com 110 pessoas, eles dividiram essas 110 pessoas em dois grupos. Metade tomava placebo e a outra metade tomava piroxidina.
O que é piroxidina? É vitamina B6. Muito interessante que as pessoas que tomaram a piroxidina, elas relataram o sonho de uma maneira muito mais viva, clara, com detalhes, diferente das pessoas que tomaram placebo. O que a gente pode tirar disso? É que quando nós estamos encarnados, nós temos a parte sutil e a parte física, elas estão relacionadas. Então, substâncias físicas podem interferir, sim, na nossa consciência, né? Por exemplo, no caso a vitamina B6, ela está alterando um pouco, ela está recebendo de uma maneira mais clara, é como se fosse um clarificador do que nós estamos recebendo da alma. Talvez por ela ter, não estou afirmando, estou colocando aqui uma hipótese, ela ter uma função no nosso corpo como síntese proteica, respiração celular, proteção dos neurônios. O neurônio é a célula mais próxima dos nossos corpos sutis, aquela que manda e recebe as informações, né, de frequências bem mais elevadas. Então, já trabalha com ela. Trabalha na respiração celular. Quando a gente tem que mandar informações densas para planos superiores, a gente utiliza energia que foi conseguida na respiração celular, através, né, do oxigênio, na quebra da glicose, adicionando oxigênio, a gente consegue produzir energia para poder mandar essas informações. E síntese proteica. A proteína, eu vou falar principalmente no curso desse ano de Fisiologia Bioenergética, é da matéria que mais tem princípio inteligente. Tá? Ou seja, a matéria mais inteligente. Toda a matéria, seja ela mais simples, inorgânica, apresenta inteligência, mas a proteína, uma quantidade muito mais. Talvez essa substância, por estar relacionada sempre a situações, né, de quase no limite, vamos dizer assim, do energia para a matéria, talvez seja isso uma diferença. Mas é mais para mostrar que mesmo a substância química pode mudar a parte energética. Então, a Assunção está perguntando, e quem nunca sonha? Na verdade, a pessoa sonha. É que ela não vai ser passado para a memória. Existem algumas explicações também na parte do espiritismo para não sonhar, mas a pessoa ela sonha, sim. Ela só não vai conseguir guardar no seu corpo etérico, mas ela passou por todo o processo de desdobramento, passou de conhecimento, só que não passou. E esse não sonhar pode ser provisório. Às vezes, situações de desequilíbrios energéticos, porque isso é alguma alteraçãozinha, né? Pode ser temporária, a pessoa não sonhar com períodos e depois logo voltar, tá? Mas não é problema, porque na verdade sonhando tá. É que muitas vezes a gente utiliza, né? Quando a gente tem consciência desse sonho, a gente utiliza como ferramenta de crescimento. E é bom quando volta a lembrar do sonho. E a Gisele comentou aqui que às vezes ela tem sonhos que, por exemplo, ela sonha com lugar, e aí um dia ela descobre que é real. Sim, né? E tem gente que tem sonhos premonitórios, né? Esse sonho que é real, esse é bem fácil da gente, né, perceber. A nossa alma ela foi realmente para esse local. Às vezes de acontecimentos que ocorreram, porque ela realmente participou daquele conhecimento. E você teve, lembra aquela afirmação que eu falei do neurologista lá do Rio Grande do Norte? Ele está falando exatamente isso, que o sonho ele pode ser uma representação do passado e também uma representação daquilo que vai acontecer através desse processo. Você visita antes, né? Você vai antes para com a sua alma lá e você experiencia isso depois aqui no plano físico, ok? A Thalita vai agora entrar com os florais. Já tá terminando quem está acostumado com aulas aqui de 3 horas, 2 horas, hoje até que não está exagerado. Não, mas agora, desculpa, eu estava ajudando o Luigi, que ele tem uma sessão agora de aula. E então agora quais são os florais, né? Que florais que a gente pode
auxiliar. Perguntaram, sim, a piroxidina, eu comentei, a vitamina B6, sim. Ah, tá. Que alguém perguntou, né? É. Que florais que a gente pode auxiliar em vários pontos, né? Porque tem gente que estava comentando aqui que tem muito pesadelo, que só tem pesadelo, que às vezes não é sonho. Então, como que a gente pode se ajudar? Em relação ao sono, a gente tem a fórmula do bom sono. Você comenta muito isso nas suas aulas, né? Do diferencial de usar a fórmula do bom sono e de um alopático. Né? Quando a gente usa o que seria um alopático? Na verdade, do ponto, uma visão mais ampla, né, do ser, ele inibe a nossa passagem de conhecimentos para os planos superiores e para o plano inferior, ou seja, essa comunicação entre corpo mental superior e inferior da nossa alma. É como se a nossa alma ficasse sem comunicação com o nosso corpo por um tempo. É uma paralisia energética. Tá? Então, quando você acorda essa pessoa, ainda ela fica com um rebote disso daí. Ela não consegue acordar corretamente. Você não pode falar uma pessoa que está tomando esses indutores do sono, falar, olha, você tem que dirigir, você vai ter que fazer uma prova. Não vai conseguir, porque ainda não foi restabelecido, por ter sido uma droga, essa comunicação. Receber as informações do seu corpo, da sua alma para o seu corpo mental inferior e do corpo mental inferior ser traduzido em resposta motora. Ela fica totalmente alterada, demora muito tempo para voltar ao normal. Já quando se usa a fórmula do bom sono, é um sono natural. A gente regulariza o nosso chakra coronário, que por sua vez vai dar as informações para a nossa glândula pineal, que vai liberar a quantidade correta de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono nos animais, né? E obviamente no ser humano. E aí a gente vai ter o nosso sono natural. Essa pessoa, se ela for despertada, ela vai poder fazer as suas funções perfeitamente. É bem diferente um do outro. Um é uma paralisia energética, o outro no sono. Porém, quando a pessoa chegou no caso de ter que tomar esses medicamentos, ela vai ter que passar por isso, porque já é algo muito físico. Então, ela vai ter que, primeiro, regular a parte física, juntamente com uma terapia complementar, né? E depois o próprio corpo dela, e aí o médico vai perceber isso, vai conseguir diminuindo aquela quantidade física e pode sim chegar um dia de não precisar mais do medicamento. Então, a Marília está perguntando se isso também acontece com quem toma melatonina. Não, a melatonina ela não tem. Melatonina ela é um derivado da serotonina. A serotonina também, como eu coloquei a hipótese aqui, existem algumas substâncias que elas são quase que, vamos dizer, no limite entre o espiritual e o físico. E mesmo sendo exógeno, ou seja, vindo de fora, ela tem assim umas funções de equilíbrio, de qualidades muito boas. Só que a ideal mesmo é a gente se utilizar da substância que tem a nossa frequência energética, que seria isso, produzida pelo nosso corpo. Tá? Então, em escala seria, vamos dizer assim, de melhor para pior, seria a nossa melatonina, né, que a gente consegue com bom sono. Não conseguindo, a pessoa não querendo tomar a melatonina exógena, sintética. E, em último caso, mais necessário, muitas vezes, seria o medicamento para dormir, né? Quem quiser saber um pouco mais, na aula da pineal, né? Na aula da pineal que tá no YouTube, o Valdemar comentou bastante sobre a melatonina, sobre o sono, né? Qual a função da pineal, né? E os benefícios que a melatonina traz, né, para o nosso corpo também, todas as qualidades que ela tem. Ok. Então, dentro da fórmula do bom sono, a principal essência floral que vem nos auxiliar é a cidreira. Por quê? Porque ela vem, a essência da cidreira, ela vem nos ajudar a ter o controle sobre aquele mental disparado, que você não consegue ter o controle na hora que você deita no teu travesseiro e que tua mente não para. Então, o cidreira, ele traz, né, para quem fica com para quem tem excessiva preocupação e consegue dar aquela relaxada. E o verbena, ele está na composição, por quê? Porque na fitoterapia, o verbena, ele é ansiolítico, ele tem um pouco de direcionamentos para insônia também. Só que todas as outras essências que estão na composição,
elas estão voltadas justamente para ter trabalhar várias questões internas que às vezes envolvem medo, insegurança frente ao dia a dia. Então é uma composição assim bem grande, tá? A fórmula do bom sono. Por quê? Porque quando a gente pensa na composição, a gente tem que pensar em todas as causas que estão por trás de cada pessoa, porque cada ser é um indivíduo totalmente diferente do outro, que tem uma percepção do mundo totalmente diferente do outro. Então, o que pode estar gerando essa falta de sono, esse desequilíbrio? Então, por isso que as nossas composições, elas são grandes, né? Elas têm vários florais, porque a gente tem que pensar globalmente, mas você, quando toma essa composição, você vai absorver aquela energia que você precisa, tá? Uma pergunta da Cris. Por que tinha o Grevillea? Então, antes o Grevillea e o Scorpius estavam nessa composição e a gente separou. A gente separou porque a gente colocou essas essências dentro da sensação de ansiedade. Porque antes o bom sono, ele era voltado também para a sensação de ansiedade, o nervosismo. Então a gente deu uma separada. Senão, para quem tem realmente ansiedade, ir para a fórmula da sensação de ansiedade. E no bom sono, para quem realmente tem essa dificuldade para conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Por isso que a gente deu essa separada, tá? Vamos lá. É que tem tantas perguntas aqui. A Lília perguntando que o namorado dela usa maconha. Tem a ver com sonho, que quando eu não consegui, é que eu não vou conseguir dar... usa regularmente, porém algumas épocas fica meses ou anos sem usar e ele diz que quando não usa, ele volta a sonhar. Sim, eu sei que quando a gente usa drogas, substâncias químicas, né, seja ela álcool, seja ela desequilibra o organismo. Então, a facilidade de desequilibrar a comunicação entre os corpos inferiores e superiores é muito grande. Quando a gente sonha, é porque a gente está de maneira mais equilibrada. O natural é o quê? Durante o sono REM, receber as informações que a gente teve durante a nossa viagem. E, às vezes, pode até ser uma própria proteção da alma dele mesmo não passar, porque quando se utiliza alguma dessas substâncias químicas que podem ter uma alteração, né, na consciência, ou seja, essas viagens, ela pode nem sempre ir para os locais de crescimento, né, ou seja, da onde deveria mesmo para o crescimento espiritual. Pode, às vezes, fazer viagens em locais não tão apropriados assim, e talvez uma própria autodefesa de desligar isso daí para não ter consciência disso. Mas o normal é quando a gente toma alguma coisa, não ter os sonhos regulares que deveriam ser. Aquilo que eu disse de trazer sonhos mais reais, ele não acontece realmente. Então, gente, porque o que acontece? Tudo que a gente consome de comidas, né, isso vai permeando a nossa frequência vibratória, isso faz parte da nossa frequência vibratória. Então, o que é que você está trazendo para o seu campo vibracional? Porque tudo que você for trazer vai começar a vibrar e você vai atrair. Então, se isso tem uma frequência vibratória mais baixa, por isso que você começa a entrar no nível dos pesadelos, né? Tanto que a composição floral que eu vou indicar para os pesadelos, na verdade, é para você sair da frequência vibratória baixa, negativa. Tá? É para você levar o seu padrão vibratório, você sair daquela sintonização. Você vai entrar em outra frequência de sintonização, tá? Deixa eu ver. A Ana Paula está perguntando, né? Quando tinha criança, tinha sempre um sonho. O mesmo sonho durante o tempo. Pode ser várias possibilidades, mas até 7 anos, quando eu comentei aqui que ainda não está terminada a nossa encarnação, a gente pode ainda trazer memórias que deveriam ter sido tudo apagada, né? Quando a gente encarna, a gente tem que esquecer durante esse processo coisas passadas antigamente e a gente pode ter sido algo de repente importante em outras vidas estarem ainda sendo acessadas e depois que você termina esse processo de encarnação, a gente realmente corta todas essas recepções. Por exemplo, por isso que é comum crianças conseguirem ter contatos, né, com amigos espirituais. Existe uma conexão. Então, pode ser isso. Pode ser mas
ter o mesmo sonho são vários fatores. Não existem várias interpretações. É que aqui a gente não consegue passar para vocês, porque a gente está vendo várias perguntas aqui, que estão vindo no chat, de interpretação de sonhos. A gente não tem esse domínio, mas eu sei que existem vários livros do próprio Jung, de interpretação de sonhos, palestras, sonhar em branco e preto ou colorido, tudo isso são informações que, na verdade, a gente está trazendo no nosso inconsciente. Mas o que é o inconsciente? É essa conexão com a alma, é a própria alma em si, né? Então, tem todo esse âmbito aí que nos permeia, é que o sono nos facilita esse acesso. E o sonho é essa informação que chega, tá? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Então, quando a gente tem o bom sono, a gente pode tomar na versão gotas, né? Tomar 2 gotas e um pouco de água uma vez por dia. Mas se eu vou tomar o bom sono, eu posso tomar à noite, é melhor. A Cris está perguntando, e se eu também sou ansiosa, eu posso tomar 2 fórmulas? Pode, uma de manhã e outra à noite, tá? Sempre 2 gotas e um pouquinho de água. Mas você pode preparar um spray para sua casa, né? Eu adoro essa outra foto, ó. O Luigi, nossa, não é o Luigi nessa foto, mas assim, parece muito. Parece, mas não é. Mas a gente muitas vezes pingava muito floral do bom sono à noite naquele banhinho quente, daquele banhinho bem gostoso, quentinho, põe uma roupa quentinha, mamar e vai dormir, né? Então você pode passar o spray do bom sono no quarto do bebê, no quarto, né, de alguém que está com dificuldade para dormir. Terceira idade, às vezes começa a entrar com os distúrbios de sono. Então, como ajudar? A fórmula do bom sono ajuda muito, né? Também tem a homeopatia que ajuda. Então, assim, tem várias práticas integrativas e complementares que ajudam. Você pode também limpar a casa, jogar algumas essências e fazer a limpeza da casa. Então, assim, você vai permeando o seu local com essa frequência vibratória. Isso ajuda muito. Pingar no difusor com óleos essenciais naturais, tá? Então, assim, você pode trabalhar energeticamente a tua casa, os quartos, o dormitório, né? E existe influência de pai, de mãe com filho? Sim. Só que quando a criança começa a ter distúrbios no sono, até os 7, 8 anos, você tem que ver o que está acontecendo no núcleo familiar, na família, pai, mãe também, tá? É todo um contexto. Deixa eu ver. Tem um que está falando que usa que tem a apneia do sono, mas realmente a apneia do sono, que ela até enfatiza que é por problemas são físicos, mecânicos, né? Ele é um afrouxamento do palato mole, então ele é muito físico, tá? Seria apenas ou cirúrgico ou com o uso de aparelho que você já usa. Eu não creio que um floral poderia alterar já essa situação. Tá. Então, se você vai fazer um floral preparado, você não pode colocar 2 fórmulas no mesmo frasco para manipulação, tá? Quem foi que perguntou aqui? Deixa eu só dar uma olhada. A Patrícia. Agora, se você vai tomar 2 fórmulas separadas como dose única, é uma de manhã, 2 gotinhas e um pouco de água, e outra à noite. Se você quer tomar de 2 fórmulas preparadas em frascos de manipulação, que são os frascos de 30 ml, você vai preparar em frascos separados, 8 gotas 2 vezes ao dia de um, 8 gotas 2 vezes ao dia do outro. Você toma 8 gotas de um, 8 gotas do outro. Mais tarde, tá? Então, porque as nossas composições, elas são muito complexas, tá? Tem uma pergunta aqui bem bacana, muito interessante, da Suzete, que ela está perguntando se tem uma essência floral, é que eu não vou conseguir ler tudo agora porque eu estou fazendo webinar. Uma essência floral para estimular o receptor GABA. E foi muito interessante. Angela Vescovi, eu não sei se você lembra, se você está aí, digita aí para mim. A Silvia Richbiter, na apresentação dela do Practitioner desse ano passado, ela falou sobre uma essência floral que estimulava o GABA. Eu esqueci qual é essa essência. Alguém lembra que está aí escutando o webinar? Ela comentou, foi muito interessante porque ela chegou no ponto, sabe?
E eu não lembro agora de cabeça qual foi a essência que ela apresentou. Vamos ver se vem a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar, gente. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, que é entender melhor a relação do cortisol com a desregulação do metabolismo, consumo de carboidrato. Quando a gente dorme mal, isso é um estresse. Ele, por si só, o dormir, a insônia, já é um estresse. Toda vez que o nosso corpo entra em estresse, ele estimula a suprarrenal a produzir cortisol. Tá? E aí, como resultado disso, ele vai ter distúrbios de agressividade, vai ter mau humor e induz a um desequilíbrio no metabolismo. Porque ele foi feito, esse cortisol, para ser liberado assim, uma quantidade numa situação de estresse e a gente sair daquele estresse. Entendeu? O nosso corpo tem essa inteligência. Você, por exemplo, tem um pitbull vindo atrás de você na rua. Isso é um estresse enorme. Você libera cortisol para quê? Para poder trabalhar teu corpo, aumentar toda aquela alteração para se manter vivo. Ok? E ele foi embora, aquilo vai ser eliminado. Tanto a adrenalina quanto o cortisol tem que ser eliminado. O problema na ansiedade, como você perguntou, é que isso é liberado um dia inteiro, outro dia. Aí ele vai alterar o metabolismo, no caso da insônia também, né? São todas as noites não dormidas. Ele altera o metabolismo e a pessoa vai ter um desejo a mais de consumir calorias por carboidrato. Então, vamos lá. A Ângela está falando que não lembra aqui. Vamos ver se a Silvia responde. Então, e para quem tem pesadelos, né? Tem uma fórmula aqui que ajuda muito a você sair dessa frequência vibratória, porque o goiaba é para medo, o foco é para traumas, porque esses traumas eles podem estar no inconsciente, o pânico, são muitas informações que elas assim que você não está acessando, mas que elas vibram ali, são informações que estão gravadas ali na sua alma, no seu inconsciente. Então, essa essência floral, essa fórmula floral que tem que ser manipulada, ela ajuda a sair dessa frequência vibratória e fazer e acessar essas informações, tá? Então, vamos lá. E para acessar o nosso inconsciente nos sonhos, uma das principais essências florais é o capim-luz, tá? Porque ele vem a auxiliar a acessar e limpar esses bloqueios energéticos que estão no inconsciente. Então, eu juntei 3 fórmulas nessa fórmula aqui: fazer conexão com a alma e também alinhar, e também o alinhamento de alma e personalidade. Então, além do capim-luz, eu coloquei as essências que ajudam a fazer essa conexão do eu inferior com a nossa alma, trazer essa informação que está lá no nosso inconsciente, tá? E alinhar alma e personalidade. Então, é uma composição bem complexa. Agora, se você também quiser, além de toda essa composição, fazer o alinhamento da sua alma com os campos superiores, o alto, o cosmos, seres de luz, Deus, a nominação assim que você entender para fazer essa conexão superior, aí você pode acrescentar ainda a essência dulcis, tá? Eu não coloquei ela aqui, porque aqui na verdade é alma e personalidade e acessar o inconsciente. Então, para você começar a acessar essas informações e trazer para a consciência, porque acessar o inconsciente nada mais é do que você trazer para o consciente e trabalhar isso, tá? Vamos lá. Então, a Thalita comentou do pesadelo. O que seria isso? Quando a gente tem o desdobramento, quando a gente faz a nossa viagem, né, nossa alma vai desprender quando adormecemos, nós estamos num mundo de provas, expiações, ou seja, estamos em contato com vibrações negativas. A gente produz vibrações negativas durante o dia, a gente vive isso. Só que na hora de ir dormir, seria importante nos livrarmos dessa vibração, porque senão, por atração mesmo, a nossa viagem seria para locais
de não tanta luz. E nós teríamos os pesadelos. Então, por exemplo, filmes, mesmo que você goste de um filme, esse é legal, vou assistir, tem muita violência, aquela vibração negativa, e a gente entra no filme, né? A gente começa a vibrar. Quando for dormir, a gente tem que limpar isso daí. Foi uma fase, a gente assistiu o filme, acabou. Ou então participou de conversas durante o dia de baixa vibração, pensamentos, né? Pessoas que contaminaram, brigas que você teve ou mesmo esteve perto, tudo isso contamina. O ideal e importantíssimo seria um preparo para adormecer. Não só o preparo que está lá na aula de pineal, né, que a gente tem um preparo, tem a parte da melatonina, tudo que a gente falou, mas um preparo vibracional assim para dormir, porque cada noite é uma viagem. Pode ser um aprendizado ou pode ser um pesadelo. Depende de como vamos estar vibrando. Então, para melhorar essa vibração e a gente poder visitar locais de luz, seria bem importante aquilo que a minha avó falava bastante, né? O meu pai falava, a prece antes de dormir. Isso é muito bom. Não importa a religião, a gente está falando aqui, né? Obviamente, é Cristo, tudo, mas uma prece. Muito semelhante à prece também, a meditação. Tá? Os dois juntos. Uma boa leitura, para a gente desprender daquela vibração uma enriquecedora. E uma que é bem legal mesmo. Eu recebi essa informação de uma paciente que ela tem um conhecimento espiritual muito elevado. A mãe dela, então, é de uma luz. Interessante que a mãe dela, quando vem no meu consultório, ela teria tudo para sofrer, para ter aquele preconceito, tudo, né? Ela é uma senhorinha, ela é negra, pequenininha, analfabeta, cega. Só que quando ela vem, dá vontade de reverenciar, assim, é fantástico. E a filha dela, né? E ela também tem um crescimento muito bom, não é por acaso que teve que vir. Teve um filho que tem muitos problemas, assim, teve que vir com ela exatamente para aprender. E ela falou que quando ela sofre aquela vibração ruim, porque realmente são problemas bem graves, né? Com ele, ela faz muito a mentalização de Jesus, né? Do nosso grande mestre. E que ela consegue adormecer e ter uma boa noite de sono, mesmo tendo vivido um dia bem pesado, né? Com esse filho. E eu já tentei isso daí também, é maravilhoso. Então, prece, meditação, boa leitura e mentalizar nosso Mestre Jesus é um ótimo preparo para a gente adormecer e visitar e ter vivências em locais de luz pela nossa alma. Da minha parte, acabou, né? Acabou. E eu não consegui descobrir aqui qual que é a essência que vem ajudar a essa conexão, né, de estimular o GABA. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui, eu não lembro, porque ela fez uma pesquisa, a pesquisa dela está muito bem feita. Tá? Então, eu não vou chutar o floral, porque eu não lembro o decor agora. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, me peçam, quem tiver. Eu vou, na verdade, colocar lá no Facebook, tá? No Facebook, no grupo dos Florais de Saint-Germain, nós temos um WhatsApp, que eu posto algumas informações. Eu vou pôr tanto no Facebook, quanto no Instagram, então, e quanto no WhatsApp. E, só uma coisinha, eu comentei aqui da piroxidina, que é a vitamina B6, a gente está falando do GABA, né, que eu comentei também que ele é um supressor do nosso sistema nervoso central, quando a gente vai adormecer, é importante estar presente, só que tudo em equilíbrio, de preferência endógeno. Ou seja, a quantidade correta, porque tem GABA para se vender, né? Você olha como suplemento, e não é esse o ideal. O ideal é a gente ter ele na quantidade correta, porque a falta ou o excesso são desequilíbrios. Tá? Tanto da vitamina... Essa pesquisa que foi feita não foi a dose de vitamina B6 saudável, ou seja, da nutrição. Foram doses mais fortes só como experiência. Eu não afirmei aqui que tomar a vitamina B6 seria bom para ter os bons sonhos, não, ou para relatar bons sonhos. Tá? Foi só uma experiência em doses não, vamos dizer assim, saudáveis nesse experimento. O que é saudável aqui é fazer essas que nós comentamos, essas 4
coisas que nós falamos agora de preparo para adormecer. Tá. É isso. Ah, peraí. Achou. Pronto. Ai, a Gabriela respondeu. Ó, todo mundo errou aqui. A Margarida, Ângela, isso mesmo. Então, tem uma essência que a Margarida de Saint-Germain, já vou até pegar aqui, ela é que auxilia, então, agora vamos voltar na pergunta da Suzete, tá? Eu vou colocar aqui no chat a pergunta inteira dela, porque é uma pergunta, assim, muito interessante. Peraí. Porque ela sofreu um acidente, deixa eu aqui. Eu vou ler para vocês, porque não é todo mundo no áudio, né, que tem acesso. Então, vamos lá. A pergunta dela, ó. Boa tarde. Há 2 anos tive um choque na medula com paralisação temporária dos membros inferiores. Desde então... Ai, olha, vai sumindo. Desde então, tomo pregabalina como auxiliar na reconstituição da medula. Percebo que ainda não consegui readquirir o equilíbrio físico, já que quando faço posturas de equilíbrio no yoga, eu não consigo permanecer na postura. O médico assistente diz que devo manter a pregabalina e atualmente uso os florais cidreira, varos, eu ia até falar para você começar com varos, terra, pípera e goiaba, pois estou com zumbido no ouvido esquerdo. Há alguma forma de estimular o receptor GABA? Então, a essência que você pode somar aí é a Margarida de Saint-Germain, tá? Margarida de Saint-Germain. Infelizmente, eu não lembro agora da pesquisa da Silvia, eu vou resgatar essa pesquisa dela, mas foi muito interessante, porque o Margarida é uma essência que hoje em dia ela entrou na fórmula dos estudantes, ela faz parte da composição dos estudantes, e ela realmente ela tem ali ela tem algumas propriedades que elas facilitam assim, facilita muito as crianças que têm essa dificuldade na aprendizagem em si, tá? Mas pela pesquisa da Silvia, ela conseguiu mostrar o porquê na planta, nessa flor, existe também esse estímulo do receptor GABA. Tá? Eu vou buscar essa informação para vocês, mas a essência é Margarida de Saint-Germain. Então, some na sua composição, Suzete, o Margarida de Saint-Germain, e a gente espera que você consiga logo estar assim, se restabelecendo, porque realmente já está fazendo yoga, meditar é muito importante, né? Como o Valdemar colocou aqui no preparo para adormecer. Então, nós temos muitas ferramentas, né, para a gente se auxiliar, restaurar a saúde, e também prevenção de saúde, que são todos os pontos que a terapia floral pode nos auxiliar, tá bom? A gente agradece, né, a participação de vocês. Mais uma vez, muitas pessoas assim presentes, compartilhando esse momento com a gente. O Valdemar muito obrigado. Muito obrigada. O Valdemar que vai tendo essas inspirações com os temas, viu? Se alguém quiser colocar aqui alguma sugestão, pode colocar, tá? Sugestão de tema, porque a gente adora saber o que mais vocês querem saber. E a Patrícia perguntou se já tem uma essência na fórmula, se eu posso, se tem problema repetir. Não, se já existe a essência na fórmula, você não precisa duplicar ela, se você quiser manipular alguma coisa, tá bom? Olha que delícia, todo esse agradecimento. Hoje eu estou cansado, né? Já trabalhei muito, tudo. Ver isso daí é uma energia. Que são muitas mensagens. Olha, aqui. Que vocês não veem as mensagens que os outros colocam, eu acho, né? Mas realmente é muito bom. E sexta-feira que vem estamos aqui novamente. Vamos agora pensar o que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Um beijo enorme. Bom fim de semana para todos. Excelente fim de semana. E cuidem-se, né? Durmam bem. Bons sonhos também. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu parar aqui. Stop.